Oi, sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Baísa e hoje nós vamos aprender um pouco sobre a sociedade escravista no Brasil colonial. No Brasil colônia, a mão de obra utilizada era a escrava, primeiro a indígena, depois a africana. No século XVI, o tráfico negreiro se tornou um comércio muito lucrativo e rentável. Os africanos eram pegos na África e transportados em navios negreiros para o Nordeste. Durante todo o trajeto, eles eram mantidos acorrentados e tinham uma má alimentação. Muitos não sobreviviam ao difícil trajeto. A viagem, se viesse pelo lado da Angola, duraria entre 35 a 40 dias. Se viesse pelo lado do Moçambique, duraria entre 60 a 70 dias. Ao chegar no Nordeste, os sobreviventes eram vendidos em leilões públicos ou privados. O seu valor dependeria da sua idade, do sexo e da sua condição de saúde. Geralmente, a procura era maior por homens até 30 anos com boa condição física para trabalharem nas lavouras da cana-de-açúcar nos engenhos do Nordeste. O tráfico de escravos africanos se tornou um comércio muito rentável para os comerciantes portugueses. Estima-se que cerca de um século do seu início, ou seja, no século XVII, tenham sido trazidos para o Brasil mais de 2 milhões de africanos. E esses dados representam apenas os que chegaram aqui, os que conseguiram sobreviver ao trajeto. No Brasil, se formou uma sociedade escravista e o trabalho escravo ele durou por mais de 3 séculos, ou seja, por mais de 300 anos, o trabalho escravo foi o motor da nossa economia. Ter um escravo no Brasil se tornou algo relativamente comum. Obviamente que a elite, os homens mais ricos, eles possuíam um número maior de escravos, mas até a população considerada pobre tinham um escravo em casa para realizar trabalhos domésticos. Conseguiam comprar um escravo. O escravo realizava trabalhos manuais. Todos esses trabalhos eram exercidos por escravos. Trabalhar nas lavouras, no engenho, nas produções. Então, quase todo homem livre e até mulheres tinham escravos. Inclusive, até ex-escravos, escravos alforriados, quando conseguiam sua libertação, em alguns casos chegavam a comprar escravos para trabalhar para eles. Nesse sentido, a nossa sociedade ela vai se formar numa sociedade escravista, sendo altamente preconceituosa com quem faz trabalhos manuais, que eram trabalhos entendidos que eram de escravos, para que escravos os fizessem. Uma sociedade que até hoje guarda resquícios dessa forma de pensar e que ainda hoje em dia propaga preconceito